Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um de nossos webinars. Meu nome é Everton Cardoso, sou engenheiro de sistemas de campo aqui na Vim Brasil, né? E hoje a gente vai abordar um assunto que é muito interessante, que é o grande diferencial da Vim, né? Que são as nossas múltiplas opções de recuperação, né, disponíveis aí a partir dos nossos backups por imagem, né, dos nossos backups em geral, eh, onde a partir de um único backup você tem ali à sua disposição uma infinidade de ferramentas, né? Aqui a gente vai falar de 91 formas de recuperação, mas com certeza existem outras ainda, né, que não estão aí nessa relação, tá? Então você tem opções de recuperação via linha de comando, via PowerShell, via, enfim, são muitos cenários, né? Mas a gente vai tentar endereçar aqui esses 91 cenários de recuperação, tá? E esse é, eu diria, o grande diferencial da Vim, né? Então a gente foca não só em entregar para os nossos clientes um backup simples, um backup efetivo, um backup rápido, né? Mas também ser o grande parceiro, o grande aliado dos nossos clientes na hora da restauração. Bom, todos estão no mudo, né, para não haver interferência, mas fiquem à vontade para interagir, para participar, usando o chat do GoToWebinar ou a parte de perguntas e respostas, né. No final a gente vai ter um espacinho, né, para fazer para responder essas perguntas, então fiquem à vontade, tá? E a programação de hoje é uma programação bastante simples. A gente vai falar de recuperação, recuperação, recuperação. No final eu vou fazer uma breve demonstração, tá? É, e aí sim a gente vai para a parte de perguntas e respostas. Bom, antes de entrar no assunto efetivo, né, por que a gente precisa se preocupar com a recuperação de dados, né? Eu acho que é meio óbvio, mas é bom a gente tratar, né, que os desastres, eles acontecem o tempo todo, tá? Então, até um ponto interessante, eu estava conversando outro dia com um cliente, e ele falou: "Poxa, eu investi numa solução de backup, eu fiz ali, né, eu estou protegendo os meus dados e eu nunca precisei, restaurar", né. Eh, mas aí eu falei para ele: "Olha, como para quem investe na bolsa, né, e conhece, de fundo de investimento, de ações, a performance passada não é nenhuma garantia de performance futura, né, você pode ver uma ação ali que nos últimos 3 anos está arrebentando performance, dando ganhos, e aí quando você bota o seu dinheiro ali, ela inverte a tendência e começa a cair, né? A mesma coisa acontece quando você fala de proteção de dados. Pode ser que você tenha tido a sorte, né, de nunca precisar usar a sua solução, né, ou o seu seguro de carro, né, que também entra nesse mesmo cenário. Você pode fazer seguro do carro ali por anos, sem nunca precisar, e não é por isso que você vai deixar de investir, né, e de fazer o seu seguro, porque a sorte pode mudar a qualquer momento, né. E quando a gente fala de tecnologia, existem vários cenários aí que podem acontecer. Terremotos, felizmente aqui no Brasil é algo que a gente não tem, né, mas se você administra um ambiente que está em outras partes, por exemplo, da América Latina, tem uma planta no Chile ou algo assim, né, que é um país onde há esse tipo de eventos, tempestades e enchentes, que aí sim são muito comuns aqui no Brasil, né, especialmente dependendo da localidade que você se encontra, incêndio, que pode acontecer em absolutamente qualquer lugar, e cada vez mais, né, eu diria que de todos esses desastres, o que hoje traz mais preocupação e o que está mais aí na mídia em evidência, ataques maliciosos, sejam internos ou externos, então o ransomware, né, e outros tipos de ameaças similares. E quando um desastre acontece, né, o processo de recuperação ele envolve, né, uma série de etapas, né? Então você está aqui na vida normal, né? De repente acontece o desastre. Nesse momento, você vai ter um tempo ali de indisponibilidade natural, tá? Que é o tempo de reação, ou seja, até você perceber que
o que, que aconteceu, né? E traçar um plano de ação. Tá? E aí, a partir desse ponto, você começa o seu processo de recuperação. Essa recuperação, ela vai ser baseada no seu último backup ou replicação realizado. Né? Então, digamos que você faça backup uma vez ao dia, né? Vamos supor, todos os dias às 10 horas da noite. Então, o seu último ponto de recuperação disponível é de ontem às 10 horas da noite. Tudo que aconteceu daquele ponto até o momento do desastre é a sua perda, né? São os dados que você não vai poder restaurar, que é o que é conhecido no mercado como RPO, ou Recovery Point Objective, né? Então é o ponto de recuperação para onde você vai voltar. E aí você vai iniciar o seu processo de restauração, né? Onde muitas vezes você continua ali indisponível, né? Você continua sem o serviço e esses serviços vão voltando gradativamente, né? Então você tem uma operação limitada, né? Até concluir essa restauração, que aí é o seu RTO, o seu Recovery Time Objective, ou seja, em quanto tempo você consegue restabelecer, né, todas essas aplicações. E aí, ao terminar essa recuperação, você volta a um estágio, né, primeiramente básico, né? Então, claro que você vai priorizar primeiro a recuperação dos seus serviços mais críticos para depois restaurar coisas secundárias, tipo servidor de impressão, intranet, né? Dependendo do seu business aí pode ter é, vários serviços secundários. E aí, a hora que você finalmente recupera tudo, você volta ao estágio de funcionalidade completa e à utilização normal e passa a realizar os novos backups, né? Dar sequência ali na sua rotina de backup, de replicação. Né? Então, esse é um fluxo de recuperação normal. E para você garantir, né, essa recuperação, para garantir que não seja aqui um gráfico todo vermelho para sempre, né, após o desastre, é importante que você tenha a preservação dos seus dados, né? E essa preservação, ela passa por você ter antecipadamente planejado, né, uma estratégia para proteger não apenas os seus dados produtivos, mas também os seus dados de backup. Então, nada adianta, por exemplo, você fazer um backup do seu ambiente de produção dentro do mesmo storage onde estão os dados de produção. Né? Se você passa por um desastre, tipo um alagamento, um incêndio, ou muitas vezes até um ransomware, dependendo de como está configurado esse ambiente, você vai perder simultaneamente a sua cópia produtiva e a sua cópia de backup. Né? Então, para evitar isso, a gente recomenda, e isso não é uma recomendação apenas da Vim, né? Isso é uma recomendação da indústria, né, de proteção de dados como um todo, que você siga a regra 3-2-1, ou seja, ter 3 cópias dos dados, a cópia produtiva, e mais 2 cópias de backup, tá? Sendo que essas 2 cópias de backup devem estar em mídias diferentes, ou seja, disco e fita, disco e nuvem, tá? Uma dessas cópias externa, fora da sua empresa, justamente para evitar que, caso o seu data center pegue fogo, caso o seu data center seja alagado, essa cópia não seja afetada, né? E a Vim, ela adicionou a essas recomendações da indústria mais 2 recomendações, né? Que completam aí a regra 3-2-1-1-0 da Vim, que uma dessas cópias ela esteja isolada ou imutável, tá? E offline. Então, essa cópia externa de preferência, né? Além de você tê-la externamente à sua empresa, que essa cópia seja isolada ou imutável e offline, tá? Para que ela não seja afetada, por exemplo, por um ataque de ransomware, e que você valide os seus backups periodicamente, né? E aí entra a tecnologia de Share Backup da Vim, que faz essa validação e essa verificação de forma automatizada para você, né? Para garantir que na hora de uma restauração você tenha 0 erros, né? E não tenha ali uma surpresa negativa de achar que você tinha uma cópia disponível daqueles dados somente para descobrir na hora que você precisa que aquela cópia ela não está saudável, né? Então a Vim ela oferece na nossa solução
ferramentas para impedir que isso aconteça, né? Para impedir que você tenha essa surpresa negativa. Então, é muito importante seguir essa estratégia, né? Para você se precaver, né? E se preparar para quando o desastre vier, porque, infelizmente, meu amigo, uma hora ele virá, né? É só uma questão de tempo e não é que eu seja um cara pessimista, né? São as estatísticas, são os dados, né? Uma hora, infelizmente, ele acaba chegando. Mas se você tiver seguido essas recomendações, tiver traçado uma estratégia, né, bem definida, clara e orientada aos seus SLAs, né, com o software da Vim, a hora que o desastre chegar, você tem 91 formas de se recuperar desse desastre, tá? E como eu falei, essa não é uma lista extensiva, não é uma lista definitiva com todas as opções de recuperação que a Vim oferece, tá? Existem outras até que não estão aqui, que você pode explorar também, tá? Mas aqui tem uma boa visão, né, de muitas das opções que a Vim entrega para recuperação de dados, né? Então a gente tem desde as recuperações gerais que estão disponíveis para todos os tipos de backup, né? Recuperação de arquivos, recuperação em cima de um hipervisor VMware, Hyper-V, recuperação de, de arquivos das VMs, né? Recuperação das máquinas virtuais completas, recuperação instantânea, recuperação a partir de uma réplica, né? A Vim não é uma solução apenas de backup, ela também é uma solução de replicação de dados, permite fazer failover, failback, né? Nós temos as APIs, né, para integração ali com cenários de recuperação ou de reuso de dados, recuperação instantânea de banco de dados. Temos também os diversos explorers, né, para te dar recuperação granular de itens do AD, do Exchange, do Teams, SharePoint, OneDrive, Oracle, SQL. Temos também os agentes para backup de máquinas físicas. Você pode fazer o backup dessas máquinas físicas, fazer um bare metal recovery, né, que, por exemplo, não está aqui na lista, né, então eu falei que não é uma lista extensiva, né, então você pode fazer um bare metal recovery, restaurar, né, essa imagem num outro hardware diferente do original, pode restaurar essas máquinas como uma máquina virtual VMware ou Hyper-V, pode restaurar esses servidores físicos na nuvem, né, pode fazer restaurações de aplicação. Né, nós temos toda a parte de proteção de NAS, né, de compartilhamentos de rede, que também tem uma série de opções de recuperação disponíveis. Tem as opções de autosserviço pelo Enterprise Manager, onde você restaura seus dados com um clique. Integração com o vCloud Director, com fita, né? Então restauração de arquivos a partir da fita, restauração de VMs completas, restauração via PowerShell, via scripts, né? Auditoria de recuperação, recuperação na nuvem, seja via Cloud Connect para um provedor de serviços Vim, para uma nuvem pública como a AWS, Azure, integração com os snapshots do storage e recuperação de dados a partir desses snapshots. Então vejam, a Vim ela oferece um leque imenso de opções e muitas dessas opções elas são disponibilizadas a partir de um backup único. Por exemplo, se você faz o backup de uma máquina virtual, né, uma VM VMware, por exemplo, você tem acesso a praticamente todas essas opções aqui, né, tirando talvez os network shares aqui, né, mas basicamente tudo isso aqui, né, está disponível, né, para você restaurar a partir daquele backup. Então, às vezes com um backup único, você tem dezenas de formas de recuperá-lo, né? Isso é o nosso maior diferencial, é onde a gente realmente se destaca frente às outras opções no mercado. E não apenas em número de opções de recuperação, mas também em forma como a gente faz essa recuperação, né? E te ajuda a atender aqueles seus requisitos de RPO e RTO, né? Que eu mencionei lá no início, né? Então, após o desastre acontecer, né? Você quer, pelo menos aqueles seus sistemas mais críticos, você quer restabelecer a funcionalidade deles no menor intervalo possível, né? E justamente para ajudar os nossos clientes nessa missão,
a gente entrega uma série de opções, né, de recuperação instantânea, que começou lá em 2010. Então a Vim foi a pioneira, foi o primeiro player no mercado a falar em recuperação instantânea, tanto que o termo Instant VM Recovery é um termo registrado para a Vim, né? É, e ao longo dos anos, a solução foi evoluindo e entregando outras opções de recuperação instantânea, né? Então hoje, por exemplo, você tendo ali o backup, né, de máquinas virtuais, de servidores físicos, de máquinas da nuvem, Google, AWS, Azure, né, protegidos ali pelas nossas soluções nativas, né, que se integram ali com esses stacks de nuvem para fazer a orquestração dos snapshots e o armazenamento dos dados. Para qualquer um desses cenários, né, máquinas VMware, Hyper-V, Nutanix, Acropolis, né, servidores físicos Windows e Linux, compartilhamentos de arquivos, né, você armazena esses backups dentro do repositório do Vim, com toda a otimização ali de compressão, desduplicação, né, e esses arquivos de backup, né, essas imagens que foram armazenadas, podem ser restauradas de diversas formas. Por exemplo, né, eu posso pegar um backup de uma máquina virtual, ou de um servidor físico, ou de um servidor na nuvem, né, e restaurar dentro do meu VMware ou do meu Hyper-V. Né? Posso fazer uma recuperação instantânea, ou seja, eu ligo a máquina virtual diretamente do arquivo de backup que está armazenado lá no repositório do Vim. O Vim emula um formato que o VMware vai entender, que o Hyper-V vai entender, e liga aquela máquina virtual diretamente do backup. Então, não importa se ela tem 10 GB ou 10 teras de tamanho, em menos de 5 minutos ela vai estar no ar, pronta para usar. E aí, em segundo plano, o Vim pode fazer a movimentação dessa máquina lá para o storage produtivo, se você quiser. E você pode, inclusive, recuperar várias máquinas de uma única vez dessa forma, né? Então, no wizard de recuperação instantânea do Vim, você pode selecionar ali várias, dezenas de máquinas que você quer recuperar de uma vez, especificar a ordem que elas vão subir, né? Então, conforme elas forem subindo, ele vai seguindo para a próxima, e aí você automatiza esse processo de recuperação e reduz muito a sua janela de RTO, né, por conta dessa tecnologia da Vim. Ah, mas é só recuperação de VMs? Não. A gente consegue recuperar também, às vezes, um único disco, que pode ser algo bastante interessante. Vamos supor, você aplicou uma atualização do sistema operacional e agora aquela VM não sobe mais, né? O disco de dados, onde está o seu banco de dados, onde está a sua aplicação, ele está intacto, né? E tem dados recentes que você não quer perder. Mas você precisa reverter o disco do sistema operacional para um estado anterior àquela aplicação daquela atualização. Você pode fazer a recuperação instantânea só daquele disco. Ou, outro cenário interessante, você pode ter um disco de uma determinada máquina apresentado para uma outra máquina para você usar aqueles dados rapidamente, né? Então, eu quero acessar aquelas pastas imediatamente, mas eu não quero recuperar aquela VM, eu só quero ter acesso aos dados, então posso pegar aquele disco e entregar instantaneamente para qualquer máquina do meu ambiente, e ele também, né, como qualquer recuperação instantânea da Vim, ele vai ser acessado diretamente dos arquivos de backup. Né? Também temos uma novidade da versão 11, a recuperação instantânea para bancos de dados. Então, se você tem bancos de dados críticos, Oracle ou SQL Server, você pode recuperar esses bancos também de forma instantânea. Né? O Vim ele publica essas bases de dados diretamente do arquivo de backup armazenado. Né? Essa base, em poucos minutos, ela fica pronta para uso, também não importando se é uma base de 1 GB ou uma base de 1 tera, não importa o tamanho dos dados, porque a gente não está restaurando, né, movendo os dados de backup para o ambiente produtivo inicialmente. O primeiro passo é a gente publica aquela base direto do backup, deixa ela online, disponível, pronta para uso. Os usuários podem fazer consultas, gravações, e aí, em segundo plano, o Vim
vai transferindo aqueles dados para o armazenamento definitivo que você escolher, né? E no final, né, você escolhe o momento para fazer ali o switchover quando o Vim vira o I/O para os arquivos que foram restaurados em definitivo, preservando qualquer alteração que tenha sido feita nesse período, né? Então, para você que tem uma dependência significativa de bancos de dados para o seu negócio, essa forma de restauração é realmente revolucionária, tá? E para quem faz a proteção de compartilhamento de arquivos com o Vim, né, tem ali os backups de seus NAS armazenados nos nossos repositórios, nós também entregamos a recuperação instantânea de NAS, publicando esse compartilhamento direto do backup para um acesso imediato, né? Então veja que o seu RTO com a Vim ele vai realmente cair muito. Você consegue chegar em valores de RTO bastante agressivos com a nossa tecnologia de recuperação. E se você não tiver acesso à plataforma original, né, então vamos supor que o seu data center de produção usa VMware, mas o seu data center de DR usa Hyper-V, né, um exemplo. Isso não é um problema para Vim, né? Você pode tomar qualquer backup feito pelo Vim, tá? De imagem, né? Qualquer backup de imagem feito pelo Vim, de máquinas físicas, máquinas virtuais, máquinas da nuvem. E como o Vim ele usa um formato de backup que ele é portátil, ele é autossuficiente, né? Esse formato de backup ele pode ser convertido mesmo em plataformas diferentes da original, né? Então você pode, a partir de um backup de uma máquina Linux física, restaurar isso dentro do Hyper-V, né? Ou de uma máquina do VMware, restaurar isso no Hyper-V, ou até na nuvem, no Azure, no AWS. Tá? Então são dezenas de opções, de combinações possíveis. Tá? Basicamente hoje, né, você pode pegar qualquer backup de imagem do Vim e restaurar dentro de qualquer uma das plataformas suportadas, né? Então, pegar uma máquina do VMware, restaurar no Acropolis, pegar uma máquina do GCP, né, que você está protegendo lá com o Vim Backup for Google, restaurar dentro do Azure, enfim, são dezenas de combinações possíveis, tá? Usando a nossa tecnologia de recuperação. Nós também temos uma ferramenta muito poderosa para te ajudar a restaurar os seus dados após um desastre que seja relacionado a incidentes de segurança ou incidentes de vírus, ransomware e outras ameaças baseadas em malware, né, que é a restauração segura. Porque é um fato, né? Quando o vírus ele se instala no ambiente, geralmente ele permanece ali dormente por algum período antes de causar qualquer tipo de dano, né? Então você tem uma janela de vulnerabilidade onde a ameaça ela se instala, né? Você muitas vezes faz o backup daquele arquivo infectado, né, após a instalação dele, né, e tem ainda um período até que os fornecedores de software de segurança, né, de antivírus, identifiquem aquela ameaça e desenvolvam uma vacina, né, uma defesa contra aquele software malicioso, né. Então, durante esse período, você tem uma janela de vulnerabilidade onde seus dados estão suscetíveis, né, a serem afetados por aquele agente malicioso. Tá? Após esse período, quando é lançada a defesa pelo fornecedor de antivírus, essa ameaça ela já diminui consideravelmente, né? Então, digamos que você tenha passado por esse cenário, né? Você teve ali a infecção de um arquivo, fez o backup desse arquivo infectado e tudo mais, e em algum momento aqui, por exemplo, né, ou até um pouco antes, você teve ali os danos causados por aquela ameaça. Quando você vai fazer a restauração, né, usando o Vim, a gente consegue, né, assumindo, claro, que já tenham se passado essas demais etapas aqui, que o seu antivírus ele tenha
agora capacidade de identificar aquela assinatura daquele software mal intencionado, você tem a possibilidade de detectar durante o processo de restauração se aqueles dados dentro do backup estão infectados ou não, usando a restauração segura, o Secure Restore do Vim Backup Replication. Então, nesse tipo de restauração, você escolhe o ponto que você quer restaurar lá dentro do repositório do Vim, né? O Vim monta esse ponto no servidor de montagem, né, que é um componente da arquitetura do Vim Backup Replication, e usa o software antivírus disponível nesse servidor de montagem, né? Então a gente tem integração nativa com o Windows Defender, com Kaspersky, com Symantec, com o Node 32, né? E tem a possibilidade de você integrar com qualquer antivírus de mercado que possua interface de linha de comandos, tá? Existem, inclusive, no nosso fórum, os exemplos lá, é um arquivinho XML que você passa, né, qual que é o executável que o Vim tem que chamar, qual que é a linha de comando que ele tem que chamar e tudo mais. Existem nos nossos fóruns exemplos de arquivos XML para integração com dezenas de antivírus, tá? E aí o Vim faz a varredura desse backup usando o seu próprio antivírus. Então não é que a Vim ela tenha mudado aí o seu foco, que agora ela seja uma empresa de segurança de endpoint, nem nada disso. A gente usa o antivírus do seu próprio ambiente, aquele que você já tem disponível para fazer essa varredura, né? E uma vez concluída essa varredura, se não houver nenhuma infecção, a restauração ela é seguida normalmente, né? E a máquina lá ela é disponibilizada ao final do processo, conectada na rede e vai estar disponível pronta para uso. Já caso uma infecção seja encontrada, você tem duas opções. Você pode pedir para o Vim seguir com essa restauração, mas desativar a rede dessa máquina para impedir que essa infecção se propague novamente, tá? Ou você pode simplesmente cancelar esse processo de restauração e tentar restaurar a partir de um outro ponto, um ponto anterior, por exemplo, que talvez ainda não estivesse infectado. Tá? Então você tem a garantia de que o ponto que você está restaurando ele está limpo, ou se ele não estiver, você sabe, né, e você vai ter a possibilidade de tomar as medidas adequadas para garantir a segurança do seu ambiente. Tá? E esse ponto aqui da restauração segura, ele pode ser integrado no processo do Share Backup, que é a nossa tecnologia de validação automática dos backups. Então, se você valida os seus backups periodicamente, né, ou todos os dias, ou semanalmente, mensalmente, enfim, na frequência que você escolheu, você pode incorporar a varredura de vírus como parte do processo de Share Backup. Então, você pode, às vezes, até identificar uma ameaça que ainda nem se manifestou. Ela ainda está lá, né, quietinha, abrindo algum tipo de backdoor, né, para um hacker, para alguma equipe ali analisar o seu ambiente, roubar dados, né, que hoje é muito comum. Ela ainda não se manifestou na forma de criptografia ou de nada detectável, mas pode ser que se você está fazendo backup e varrendo, né, analisando esse backup com o seu antivírus, pode ser que você detecte essa ameaça antes mesmo dela se manifestar, né, que pode ser algo bem interessante também. Outro cenário de restauração que a gente oferece, que é muito interessante, é a recuperação por etapas. Esse cenário ele foi desenvolvido pensando na GDPR, né, que é a legislação lá da Europa equivalente à nossa LGPD, tá? Pensando naquele cenário onde um determinado usuário ele solicita o esquecimento, né, ele solicita a exclusão dos seus dados dentro das suas bases, né, de clientes e tudo mais, e posteriormente, por alguma razão, você precisa restaurar aquele banco de dados para um estado anterior. Né? Então, a lei ela não exige que você apague o conteúdo de backups, né, durante o dia a dia, né? Mas caso você vá restaurar um backup, né, de um estado anterior, de um sistema produtivo, e esse backup contém dados cujo direito ao esquecimento foi exercido, ou seja,
onde o usuário solicitou a exclusão desses dados, você tem que garantir que na hora que você está restaurando esse backup, você vai fazer valer aquele direito novamente, ou seja, você vai reaplicar o processo de exclusão ou de anonimização daquele conteúdo dentro da sua base de dados. Então, pensando numa forma de simplificar esse processo para os nossos clientes, a Vim criou um fluxo que automatiza justamente esse processo, né? Então, num primeiro momento, né, você seleciona ali o ponto que você quer restaurar, tá? O Vim ele restaura aquela VM inicialmente dentro de um laboratório virtual, um data lab do Vim, né, que é uma rede isolada, né, um ambiente aqui totalmente isolado da sua rede produtiva. Ele restaura essa máquina aqui dentro não de forma tradicional, e sim usando o Instant Recovery, ou seja, ele liga a VM diretamente do backup. Aí ele faz a execução de um script ou chama algum executável, enfim, você vai dizer para o Vim o que ele tem que fazer, afinal, você é o dono do seu processo, né, e sabe o que tem que ser executado dentro daquela máquina. Né? Esse processo vai, então, ser executado lá dentro, por meio desse script ou desse executável que você especificar. E aí, ao término dessa execução, né, o Vim move aquela máquina para o disco definitivo lá dentro do seu hipervisor, né? Então ele faz ali a recuperação efetiva daquela VM, onde os dados já foram anonimizados ou excluídos, para que então ela seja disponibilizada no seu ambiente produtivo. Né? Então é também uma forma de recuperação possível e que, claro, apesar de esse ter sido o motivador aí, né, dessa funcionalidade, você pode usá-la para diversos casos de uso. Né? Você pode fazer testes numa VM sempre que você for restaurar. Então, além do Share Backup, você quer ter algum tipo de validação daquele backup na hora da restauração, para ter certeza que a aplicação está ok, enfim. Né? Dá para você automatizar uma série de coisas por meio desses scripts, né, na recuperação por etapas. Outra possibilidade de recuperação com Vim é quando você tem a replicação ativa. Então, além dos backups, né, dos seus dados, dos backups das VMs, dos servidores físicos, você também replica suas máquinas virtuais para um site de DR, para um outro ambiente, né? E aí o Vim, né, ele oferece uma série de opções de replicação hoje. A gente tem a replicação tradicional baseada em snapshots, né, que tem intervalos ali de, vai sendo bem otimista, em termos de 10 a 15 minutos, né, de RPO, né, entre cada replicação. Ou, se você precisa de um RPO menor, você pode partir para o CDP da Vim, né? Lembrando que ele está disponível apenas para VMware, mas com o CDP da Vim você tem uma replicação contínua em tempo real, né? E você tem um RPO muito próximo de zero, ou seja, você reduz muito a possibilidade de perda de dados usando o CDP. Tá? E aí, uma vez que você tem esse ambiente de réplica disponível, né, você pode fazer o failover. Então, se você tem ali a indisponibilidade de uma máquina no seu ambiente produtivo, você pode ativar essa máquina no ambiente de DR. Né? O Vim ele se encarrega desse failover para você, faz toda a ativação, troca de IP, tudo que for necessário para essa máquina operar, né, desse outro lado. E, posteriormente, se você quer trazer aquela máquina de volta para o seu ambiente produtivo, nós fazemos também o failback. Né? Então, nós sincronizamos a máquina no sentido inverso, trazemos as alterações de volta e, no momento mais adequado, você faz ali o chaveamento, né? A virada novamente para o ambiente original. Tá? Você também pode fazer um failover planejado, que é uma baita ferramenta quando você precisa fazer manutenção planejada no seu ambiente, quando você precisa fazer alguma migração, quando você precisa simular, né, um processo de DR, tá? Além do Share Replica, né, que valida a réplica para você e te
emite relatórios e tudo mais, né, garante que a réplica está num estado consistente, que ela não vai te deixar na mão, algumas empresas têm que necessariamente, né, por política, virar o ambiente, ficar um tempo operando no ambiente de DR e depois virar de volta. Né? Então, nesses casos, o failover planejado ele é bastante interessante, porque ele garante que você vai fazer a virada, mas com zero perda de dados. Né? Para isso, ele faz, né, com a máquina no ar, uma primeira replicação incremental, depois ele desliga a máquina, faz uma nova replicação incremental, e aí ele liga a máquina de réplica. Com isso, você não tem absolutamente nenhuma perda de dados, né? Exatamente a última situação que você tinha aqui na produção vai estar replicada na réplica, né? E ele vai fazer esse failover planejado para você de uma ou mais VMs, né? Você pode também ter, além do planned failover, a gente tem o failover plan, que são coisas um pouquinho diferentes, né? Mas o failover plan é quando você quer fazer uma virada orquestrada de múltiplas VMs. Então, eu quero dizer qual que é a ordem que elas têm que seguir, né? Que elas têm que ser ativadas, qual que é o intervalo que eu tenho que aguardar de uma para outra, né? E aí você deixa esse plano pronto. Na hora de um desastre, com um botão, você aciona esse plano, né? E faz essa virada de forma planejada, né? Então, são várias as opções que a gente entrega para fazer failover, failback, recuperação de desastres com Vim. E não apenas isso. As replicações geradas pelo Vim, exceto as do Vim CDP, que aí ainda não tem essa opção, mas as replicações, as réplicas tradicionais criadas pelo Vim, né, seja para VMware ou Hyper-V, elas têm a possibilidade de ser usadas para a recuperação de dados, da mesma forma que os backups. Então, se você tem uma replicação de meia em meia hora de uma VM, além de você poder ativar essa VM no seu site de DR em caso de um desastre, fazendo failover, digamos que o problema que aconteceu não justifica um failover. Foi simplesmente uma exclusão acidental de alguma mailbox do Exchange, tá? Supondo. Você pode usar essa réplica que foi gerada pelo Vim para fazer essa recuperação granular, né, de uma aplicação, né, de um arquivo, de uma pasta, de itens, né, de aplicações. Então, cada ponto de réplica criado pelo Vim, para todos os efeitos, ele tem as mesmas opções de recuperação que você teria a partir de um backup criado pelo Vim. Né? Então, você tem aí também mais essa ferramenta no seu arsenal de recuperação. Bom, já falei quase 40 minutos aí, né? E a gente não explorou nem metade das 91 opções de recuperação, né? Então vamos continuar aí com a maratona. Dei uma palhinha, né, agora falando na parte de replicação, mas nós temos dezenas de opções de recuperação em nível de itens de aplicação por meio dos Vim Explorers. Tá? Então, hoje a Vim ela disponibiliza para os nossos clientes 6 Explorers. Tá? Isso no Vim Backup e Replication. Se você olhar para o Vim Backup for Microsoft Office 365, tem mais 2 Explorers aí para a lista. Tá? São o Vim Explorer for Oracle, o Vim Explorer for Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL Server, Storage Snapshots, isso no VBR, e no VBO, né, que é o Vim Backup for Office 365, a gente tem também o Explorer for Microsoft Teams e o Explorer for OneDrive. Né? Então, com esses Explorers, a Vim ela consegue, a partir do backup que foi realizado, navegar dentro do conteúdo dele e extrair itens de aplicações. Por exemplo, com o Explorer para Active Directory, né, você consegue visualizar ali, a partir do backup de uma VM que tenha o Active Directory, lembrando, né, quando você faz o backup de uma VM com o Vim, você não tem nenhum agente instalado dentro da VM, você não precisa instalar nada da Vim dentro dessa máquina virtual. Você faz o backup dessa VM, usando a integração que o Vim tem lá com VMware, com Hyper-V, com o Nutanix,
tá? Faz essa proteção em nível de imagem, e aí a partir daquela imagem, o Vim, ele te oferece ali o Explorer para você poder visualizar o conteúdo, né, das aplicações dentro daquela máquina virtual. Isso vale para AD, Exchange, SharePoint, Oracle, SQL. Tá? Então, no Explorer do AD, você faz o backup dessa VM ou de um servidor físico, usando o agente de Windows, né, do Vim, e você tem a possibilidade de visualizar toda a árvore do seu Active Directory, incluindo as OUs, as GPOs. Você também tem como habilitar ali, que não vem ativo por padrão, mas nas opções você tem como habilitar também para recuperar registros do DNS integrado ao Active Directory, né, e outras partições de configuração ali do esquema do AD. Né, você consegue restaurar objetos inteiros, então restaurar um computador, restaurar um usuário, ou atributos de um objeto. Você pode restaurar, por exemplo, a senha de um usuário. Tá? E o que é legal? Você consegue fazer uma conexão no Active Directory, né, a partir desse Explorer, e fazer uma comparação em tempo real daquela versão que estava no backup com o seu ambiente produtivo e visualizar apenas as alterações. Né? Então, ele te dá a visibilidade do que foi alterado, quais objetos foram alterados, o que foi alterado, e aí com poucos cliques você reverte essas alterações para o estágio que aquele objeto se encontrava na hora do backup. Então é uma mão na roda, né? Quem aqui nunca teve um problema aí em relação ao AD, precisou recorrer aí a aquele modo de recuperação, né? Restaurar a máquina lá no Safe Mode do Windows, fazer a sobrescrição lá autoritativa, enfim, processo super complexo. Com a Vim, você tem uma interface gráfica simples para restaurar os objetos que você precisa. Para o Exchange, a mesma coisa. Né? Então, eu sei que hoje muita gente já não roda o Exchange on-premises, né? O Exchange é uma daquelas aplicações que ficou perfeita na nuvem, né? Sempre fez sentido, né, o seu servidor de e-mails estar fora do seu data center, né? Então as empresas perceberam isso e muitas vêm migrando para o Exchange Online, né? Então a Vim, ela suporta ambos. Então, se você tem o Exchange on-premises ou você tem o Exchange online, em ambos os casos você tem o Vim Explorer for Exchange. Muda, claro, a forma de fazer backup. Né? Se o Exchange tiver on-premises, você vai fazer backup dos seus servidores Exchange. Se ele tiver no Office 365, você vai fazer backup por meio do Office 365. Mas na hora da restauração, as opções são as mesmas. Tá? Você consegue restaurar suas caixas de correio completas, pastas, itens, né? Então e-mails, anexos, tarefas, compromissos, inclusive itens que estão no archive, né, que foram deletados, que estão no legal hold, lá no litigation hold, que estão no in place archive. Então você tem todos as opções aqui de navegação, né, para localizar os itens que você quer. Você pode também comparar, né, o estado que está no backup daquela mailbox com o estado atual, conectando no ambiente de produção e comparando para ver apenas as diferenças. Então, aquela situação onde um usuário abre um chamado e fala: olha, sumiram 100 e-mails da minha caixa. Né? Quais eram esses e-mails? Não sei. Eu sei que tinha 1000, agora tem 900. Né? Então, você consegue identificar rapidamente, né, quais são os e-mails que estão faltando, que estão diferentes. Né? Consegue restaurar esses e-mails para o local original, consegue restaurar para um local alternativo, ou seja, para outra mailbox do Exchange On-Premises, do Exchange Online, consegue exportar como um PST, salvar as mensagens individuais, né, enviar direto aqui de dentro do Explorer da Vim, você pode enviar aqueles itens como anexos por e-mail. Né? Então você escolhe se você quer mandar para o próprio dono daqueles itens ou para qualquer outra pessoa no formato de anexo. E fora isso, você ainda tem várias opções de navegação e de pesquisa aqui, pesquisa filtro simples, pesquisa avançada, né, comparação de atributos, enfim, é uma ferramenta muito poderosa. E, claro, se você estiver se perguntando, tudo que é feito aqui pode ser auditado,
né? Então, para evitar abusos ali da equipe de TI em relação a esses dados particulares aqui, né? Todas essas operações, né, de restauração, de envio de anexo, né? Quando você simplesmente expande uma mailbox ali, isso já é gravado no log de auditoria, né? Então isso tudo é auditável. Para o SQL Server, a gente também tem um Explorer que ele entrega ali uma série de opções de restauração. Você pode restaurar o banco de dados inteiro, você pode fazer uma restauração no nível do esquema, ou seja, restaurar tabelas, procedures, views, né? Consegue restaurar o seu banco para um momento no tempo específico a partir de transaction logs, né? Então, se a sua base de dados ela está no full recovery model, você consegue aplicar transaction logs ali para restaurar a sua base para um ponto no tempo específico. Consegue restaurar para o local original ou para qualquer outro servidor SQL, né? Publicar bancos de dados instantaneamente. Então, além da recuperação instantânea, que eu expliquei para vocês anteriormente, às vezes o que você quer fazer não é efetivamente uma restauração. Você quer simplesmente acessar aquele banco de dados que está dentro do backup para fazer uma consulta, né, por uma auditoria ou para fazer algum tipo de teste de desenvolvimento, né, usar na sua estratégia de DevOps. Então você tem um time de desenvolvimento, você constantemente tem que ficar fazendo refresh do banco de dados deles com os dados mais recentes de produção. Isso te toma tempo. Com Vim, né, usando o Explorer, e isso pode ser automatizado também via PowerShell, você pode simplesmente ir lá e publicar o seu banco de dados do backup de ontem, do backup mais recente, para essa equipe, e todo dia de manhã o Vim vai lá, desmonta aquele banco e monta a cópia mais recente, por exemplo. Né? Então, é uma funcionalidade também muito poderosa, fora a recuperação instantânea, né, que eu expliquei para vocês antes. Você também pode exportar o backup do Vim num formato BAC, né, que é o formato nativo do SQL. Então, às vezes, o DBA não quer que você restaure, né, ele quer ele mesmo restaurar. Então, você vai lá, pega o backup do Vim, converte num ponto BAC, entrega esse ponto BAC para o DBA, e o DBA faz o que ele bem entender com esse backup. Né? Então, diversas opções possíveis. SharePoint, também mesmo caso do Exchange, o SharePoint ele vem cada vez mais migrando para a nuvem dentro do Office 365. Dificilmente hoje alguma empresa mantém o SharePoint online, quer dizer, o SharePoint on-premises. Então, o nosso Explorer, ele funciona exatamente igual, independentemente de você estar usando o SharePoint on-premises ou na nuvem. Tá? E aí, você pode restaurar, então, a partir desse Explorer, qualquer objeto do seu SharePoint, então arquivos individuais, sites completos, conjuntos de sites, páginas web, bibliotecas, listas, itens de listas, né? E você também pode restaurar para o local original, para outro local, pode salvar na sua máquina, né? Exportar como um zip, enviar por e-mail como um anexo, tá? Fazer buscas também simples ou buscas avançadas com diversos critérios de filtro. E para fechar essa parte de aplicações, né, o Explorer for Oracle, que permite que você restaure bancos de dados também, né, restaurando um banco de dados específico para um ponto no tempo específico por meio da aplicação de Archive Logs, né? Pode restaurar para o local original ou para um local alternativo. Né? Nós suportamos completamente o ASM da Oracle, né, que é o Automatic Storage Management, seja como origem, como destino, né, dessa restauração. E o Explorer está disponível tanto para o backup de imagem, então se você faz o backup de um servidor físico com Agent for Windows, Agent for Linux, e nesse servidor tem Oracle, ou numa máquina virtual que tem Oracle, sem usar agentes, né? Você pode usar esse Explorer para fazer a restauração, ou se você tem um ambiente que você quer proteger usando o plugin para RMAN do Vim, né, você pode fazer esse backup via RMAN e restaurar via interface gráfica usando o Vim Explorer for Oracle. Nós também temos um Explorer especial chamado Vim Explorer for Storage Snapshots. Como vocês devem saber, a Vim ela se integra com vários equipamentos,
tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? O Cisco HyperFlex, Dell EMC a gente tem integração com Unity, VNX, com o Compellent, né? Com HP a gente tem o Tripar, o Nimble, Primera também, Spectrum Virtualize da IBM, NetApp, Pure Storage, tá? E tem outros, tá? Datacore, Western Digital, enfim, tem vários lá, Huawei, né? Dourado, enfim, tem muitos equipamentos suportados que a Vim pode se integrar, onde ela consegue na hora do backup, né, fazer a orquestração para que esse backup use os recursos de geração de snapshot do storage produtivo. Então, ao invés de gerar o snapshot no VMware, né, a gente gera esse snapshot lá da Loom do storage. Tá? Ou até mesmo, para alguns equipamentos, a gente consegue orquestrar só o storage, só o snapshot do storage, sem necessariamente ter um backup associado. Então, eu posso ter o meu backup uma vez ao dia, né, às 8 da noite, usando a integração com os snapshots do storage, e fora isso, de meia em meia hora eu vou lá no storage e eu só crio um snapshot. Eu não faço backup, eu não tiro o dado de lá, mas eu vou lá e crio um snapshot no storage. E aí, por meio desse Explorer, a Vim consegue navegar dentro desses snapshots que estão lá nos storages produtivos e usar esses snapshots como se fossem backups. Então, a partir de qualquer snapshot nesses storages que são suportados pela Vim, e não precisa nem ter sido um snapshot gerado pelo Vim, tá? Se você agendou lá no seu ONTAP, por exemplo, uma rotina de snapshots periódicos, esses snapshots também são válidos para essa funcionalidade, tá? Você vai lá, o Vim consegue explorar o que tem dentro daquele snapshot, ou seja, quais VMs existem dentro daquele snapshot, e restaurar tanto via Instant VM Recovery, ou seja, publicar aquela VM direto do snapshot do storage e ativá-la em menos de 5 minutos, né, ela vai estar pronta para uso. Restaurar arquivos daquela máquina virtual a partir do snapshot do storage, ou até mesmo restaurar itens de aplicação, né, AD, Exchange, SharePoint, SQL, Oracle, a partir do snapshot da Loom do storage. Tá? Então isso aqui é extremamente poderoso, é um outro grande diferencial da Vim, né, que você pode usar a seu favor para reduzir o seu RPO, né, então o montante de dados que você perde no caso de um desastre, e também o RTO, afinal, esses dados aqui eles estão armazenados no seu storage produtivo, que é um storage performático, né? Um storage hoje cada vez mais comum, né? Você vê storages all flash ou com uma tierização ali com uma camada de flash, né? Que vai acelerar esse acesso aos dados, né? Para reduzir o seu tempo de recuperação. Se você tem, né, além de servidores físicos, servidores virtuais protegidos com o Vim, você tem um NAS, né, um storage ali, onde seus arquivos estão publicados, estão compartilhados, né, e você faz a proteção desses dados com o Vim, você tem a possibilidade também de recuperar esses dados de diversas formas. Você pode recuperar todo o conteúdo do seu compartilhamento, seja ele SMB ou CIFS, ou no próprio storage de origem ou em qualquer outro lugar. E essa é a beleza da nossa tecnologia de backup de NAS. Ela não te prende àquele fornecedor ou àquele equipamento específico. Ela é agnóstica. Então eu posso fazer o backup de um storage de um fabricante A e restaurar no fabricante B, ou simplesmente restaurar num servidor Windows ou Linux, né, e transformar ele num file server, né, a partir daqueles dados que estavam no NAS. Né? Posso também reverter o meu compartilhamento para um ponto no tempo específico, que pode ser bem útil em caso de ataque de ransomware. Né? Eu sei que dados foram criptografados, não sei quais dados foram criptografados, mas eu sei que começou na sexta-feira às 8 da noite. Então eu posso reverter o meu NAS para o estado anterior àquele momento. Né? E aí o Vim se encarrega de saber o que ele tem que restaurar. Você não precisa ter essa visibilidade, né? Ou ter que selecionar todo o conteúdo do NAS e sobrescrever ali talvez dados que não tenham sido afetados, né? Enfim, então o Vim ele
tem essa opção. Ele também tem a recuperação granular, claro, se eu quiser restaurar só um arquivo, restaurar só uma pasta, eu consigo. E tenho a recuperação instantânea, onde eu consigo publicar, a partir do backup que está armazenado no Vim, aquele share e disponibilizar aquilo para os usuários poderem acessar numa emergência, né, e ganhar tempo enquanto eu restauro esses dados em segundo plano. Para os backups de agentes, nós também temos diversas opções de restauração, né? Então, hoje, né, os agentes do Vim para Windows e Linux são os cidadãos de primeira classe aí dentro do ecossistema da Vim, né? Então, você pode gravar esses backups em diversos tipos de repositório, né? Repositórios de nuvem, repositórios locais, discos USB, discos locais, compartilhamentos, e você pode restaurar, né, o servidor inteiro, né, para um hardware diferente do original, você pode restaurar uma estação, pode restaurar essas máquinas dentro do ambiente virtual, pode restaurar itens de aplicação, né? Então, fazer um instant recovery dentro de Hyper-V, AWS, quer dizer, Hyper-V, VMware, recuperar numa nuvem pública como a AWS Azure, né? A Vim também entrega, por meio do Enterprise Manager, uma interface web com diversas opções de autosserviço e de delegação de direitos de recuperação. Então, se você quer entregar para os seus usuários a possibilidade deles mesmos restaurarem seus arquivos, suas bases de dados, as suas VMs, você consegue atribuir essas permissões, né, para que esses usuários tenham autonomia e acesso a um portal de autosserviço onde eles mesmos vão fazer essas atividades. Você também pode usar a tecnologia do Vim Cloud Connect para enviar os seus backups para um provedor de serviços autorizado pela Vim, né, para garantir ali aquela regra 321, né, garantir uma guarda externa, garantir que você vai ter os dados fora da sua empresa, num ambiente isolado, com um túnel seguro, né, baseado em tecnologia Vim de ponta a ponta, né, mandando os seus backups para esse service provider, e a partir desse ambiente, né, de service provider, que aqui pode ser um ambiente próprio, um data center dele, pode ser uma nuvem pública, né, que ele usou, né, para montar a oferta, e aí você vai ter que conversar com o provedor de serviços da sua escolha, né, para entender o que ele oferece exatamente aqui. Mas a partir desses backups que você manda para um provedor de serviços via Cloud Connect, você consegue restaurar a VM inteira, restaurar os arquivos, restaurar aplicações, né, restaurar discos, exportar esse backup para um outro local. E você tem também um recurso bem bacana, que é a proteção contra exclusão, né, que ela serve para tanto te prevenir contra um ataque de ransomware, né, garantir que os dados lá, mesmo que um hacker ganhe controle do seu ambiente e por dentro do Vim mande excluir esses backups, isso não vai ser feito dentro do ambiente do service provider, né, esses dados eles vão ficar numa lixeira, né, preservados, que podem ser restaurados sob demanda se for necessário, tá? E também é um cenário interessante contra erros humanos, né? Às vezes você mesmo apaga um backup achando que está apagando outro, né? Enfim, é uma proteção bem legal, similar à proteção da imutabilidade que a gente também trouxe a partir da versão 10, né, do Vim, primeiro para S3, depois para os repositórios Linux, tá? E, enfim, existem mais opções, por exemplo, né, eu falei para vocês que os backups do Vim eles são totalmente autônomos, né, independentes, eles têm lá os metadados, os catálogos, as instruções de restauração dentro do próprio arquivo de backup. Então, se você tem os arquivos de backup gerados pelo Vim, mas você não tem acesso a uma instalação do Vim Backup Replication, tem um utilitário que você pode baixar lá do nosso site e que já vem dentro da mídia de instalação do Vim também, que é o Extract Utility, que pode abrir qualquer backup do Vim e restaurar, né, o conteúdo dele para você, tá? Sem precisar do VBR, sem precisar fazer a instalação completa com SQL, etc. Tá? Enfim, né, essas são algumas das 91 formas de restauração. Infelizmente, 1 hora foi pouco aí, não sobrou tempo para fazer a demonstração, né? Mas
Espero que tenha dado para dar uma visão para vocês, né, e abrir um pouco os olhos e a mente para vocês sentirem curiosidade, vontade, né, de testar esses tipos de recuperação por conta própria. Eu achei mesmo que era muito ambicioso falar de 91 formas de recuperação em só 1 hora, ainda mais eu que sou um cara que gosto de falar tanto. Mas o objetivo era realmente mostrar para vocês esses diferenciais e atiçar a curiosidade de vocês, para vocês poderem explorar por conta própria, né? A gente tem aqui alguns materiais que vão ser disponibilizados para vocês também no nosso site posteriormente, junto com a gravação desse webinar, para vocês aprenderem mais e explorarem, né, esses 91 cenários de recuperação disponibilizados pela VIM. Né? Então, agradeço o tempo, a presença de todos. Eu vi que tem aqui algumas perguntas, eu vou tentar passar rapidinho, tá? Fernando perguntou se vai estar disponível a gravação. Vai sim, Fernando. O Regirlan perguntou sobre como funciona o processo de parceria da VIM. Bom, você só precisa se cadastrar no nosso portal, lá no ProPartner, e começar a conversar com um dos nossos distribuidores. A gente tem hoje a Ingram, a Westcom e a Adstec como distribuidores VIM, né, que podem também te orientar nesse processo de parceria. O John perguntou onde consta os 91 tipos de recuperação. Tá? Tem um link aqui que é o vai estar no material aqui pós-evento, tá? Onde tem lá todas essas 91 opções, tá? E no pôster tem as 91 sim, eu contei, tá? Eu fui curioso. Então no pôster tem as 91. Mas como eu falei, tem algumas que vão além dessas 91. Você também contou. Interessante, né? Essa curiosidade. O Fábio. Aqui, peraí. Deixa eu aumentar a janelinha que a pergunta foi grande. O Fábio falou que usa Vim tem alguns anos, é uma ferramenta muito completa. Que ele tem uma pergunta quanto à criação dos jobs. Ele tem uma estrutura no Nutanix Acropolis, tem 2 lugares onde ele gerencia os jobs, a console web, tá ok, do Vim Backup for Nutanix HV, e os jobs que estão dentro do Vim Backup Replication. Verifiquei que através do segundo, eu tenho a opção de escolher colocar senha criptografia para os backups que são gerados. Já pelo primeiro, não tem essa opção. O que você pode fazer, Fábio, nesse caso, é habilitar a criptografia no repositório. Se você habilitar no repositório, os backups que forem gravados lá vão ser criptografados sempre, mesmo que no job em si você não habilite essa opção. Então, vamos supor, você pode criar um repositório para os backups do Nutanix, né, do Acropolis, e habilitar a criptografia no nível do repositório, que aí esses jobs, mesmo não tendo a opção lá na interface web, na configuração do job em si, esses backups, na hora que forem gravados ali, eles serão criptografados. Tá? O John perguntou se o restore de VM vSphere para Hyper-V é realizado pelo Instant Recovery. Sim, John, o Instant Recovery ele faz essa conversão. O Wesley perguntou como funciona o licenciamento do Vim. A gente tem 2 formas. Por socket, exclusivamente para ambientes VMware e Hyper-V. Então, você olha para os seus hosts de virtualização VMware e Hyper-V, conta quantos sockets, né, de processador, quantas pastilhas físicas, não importa o número de núcleos, tá, que você tem ali, e você licencia isso, e aí automaticamente todo o seu ambiente virtual lá dentro está coberto, não importa a volumetria, as aplicações, tá, ou por instância de sistema operacional, por máquina. E aí serve para máquinas virtuais, servidores físicos, estações de trabalho, que é o nosso licenciamento universal, né, o VIM Universal License, que também cobre a parte de NAS. Né? NAS é sim por volumetria, aí cada licença de Universal License da VIM cobre 500 GB, né, de NAS, então se você precisa de 5 teras, né, você vai comprar um pack lá de 10 licenças de VUL, né, que é esse VIM Universal License que vai cobrir essa volumetria, ou a gente também tem pacotes de volumetria fechados, né, de 250 teras, 500 teras, 1 peta, se você achar que faz mais sentido, que aí os preços são mais agressivos, tá, para esses volumes maiores. O Fábio pediu acesso à gravação, vai ser enviado, o Fábio vai estar no site, falou que está com problema no áudio, a gravação vai estar disponível no site. O Jorge ele falou que é cliente Vim há bastante tempo, que está buscando um parceiro para elaborar um projeto robusto de recuperação.
como consegue o apoio de vocês. Pode entrar em contato comigo, tá, Jorge? Meu e-mail é everton.cardoso@vim.com e aí a gente vai conversando offline, tá? Para a gente fazer essa revisão aí do seu ambiente. Tá bom, Jorge? Pode entrar em contato comigo e aí a gente conversa. Regirlan, mesma coisa, né? Você pediu aí as orientações do processo de parceria, pode me mandar um e-mail, eu te encaminho, tá? O friend Luciene Asta perguntou aqui, eu acho que é a Luciene, né? A Luciene Asta perguntou aqui se o Vim Explorer requer o agente no servidor para isso. Por exemplo, eu tenho uma VM que é um Oracle e para ter acesso ao Explorer preciso de um agente no servidor. Não, Luciene, essa é a magia da Vim. Tudo que for virtual não precisa de agentes, tá? Você tem acesso ao Explorer a partir do backup de imagem da VM, feito sem nenhum tipo de agente. Bom, o pessoal elogiando aqui, né? Sensacional, faz segunda parte, faremos. Aí eu faço só da demo, tá bom, pessoal? Que fiquei devendo aí. Matheus perguntou se com a chegada do VUL tem alguma chance da licença por socket sair do catálogo de vendas. Não, tá? Nenhuma previsão no momento. Isso, se ocorrer, só vai ser em um momento muito distante no futuro, onde todos estejam confortáveis, 100% com licenciamento VUL, que não é o cenário no momento. Tem muitos clientes que ainda gostam do licenciamento por socket, então nenhuma mudança prevista no radar aí para curto prazo. O Igor perguntou se o licenciamento do NAS é por volume front-end ou back-end. Front-end, tá, Igor? Dados de origem protegidos. Tá, beleza. E-mail para contato, everton.cardoso@vim.com. Tá bom? Diego perguntou, tem licença apenas para backup em tape? Não, Diego. O Vim, o backup dele, ele sempre vai primeiro para disco, depois do disco ele pode ir para fita. E aí não tem nenhuma licença específica. Já está incluso no produto a funcionalidade. Tá? Então você faz o backup em disco, quer copiar para fita, qualquer licença que você tiver de Vim já vai te habilitar a fazer isso. Bom, pessoal, então foram aí correndo todas as perguntas para não roubar tanto tempo extra de vocês. Tá? Eu agradeço imensamente a participação de todos. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, né? E nos vemos aí nos nossos próximos webinars. Espero que tenham gostado do conteúdo. Um abraço e boa semana para todos.